Espero que todos tenham dias abençoados, felizes, que possam, mesmo em meio a estas complicações que estamos vivendo na atualidade, com paz, confiança, determinação, para continuar a vida. Estamos vivendo dias difíceis, sim, muito difíceis. Porém, nós, às vezes, tornamos mais difícil o dia do que aquilo que realmente ele é. Pelas nossas ambições, pelos nossos objetivos, por aquilo que queremos conquistar. E pensando em muitas coisas que a gente ouve, em noticiários, reportagens, das pessoas com quem nos relacionamos, eu fiquei a pensar, por que valorizamos tanto esta vida terrena, os bens que queremos conquistar, porque valorizamos tanto aquilo que achamos que está certo e às vezes contrariamos outras pessoas que talvez estejam até mais certas que nós no seu pensamento, no seu agir. E aí, analisando tudo isso, eu cheguei à seguinte conclusão, que a vontade da carne, o desejo de posse e de satisfação pessoal é muito grande e a gente às vezes não consegue enxergar as coisas belas da vida, porque nos tornamos cegos pela nossa própria natureza ambiciosa. Pensando nisso, olhando para Provérbios 30, nos versos 7, 8 e 9, encontro a seguinte redação: de alguém que tinha sabedoria dada por Deus, de alguém que se tornou muito rico, foi rei, mas a sua ambição para a satisfação da natureza carnal o levou a pecar, a não olhar a vida com realidade do seu dia a dia, ou com a realidade do seu dia a dia. Então, Salomão escreveu a seguinte coisa, já no final de sua vida: duas coisas te peço, não mas negues, antes que morra e afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dai-me só o pão que me é necessário. Para não suceder que, estando eu farto, não te negues e diga: quem é o Senhor? O empobrecido não venha a furtar e profanar o nome de Deus. Quer dizer, agora ele desejava uma vida estável, serena, sufocando todas as suas ambições e desejos. Nem riqueza e nem pobreza. Muitos aqui pregam simplesmente que os ricos não entrarão no reino dos céus. Em outras palavras, não serão salvos. Isto implica dizer que Deus faz a acepção de pessoas. Porém, a Bíblia afirma: Deus não faz acepção de pessoas. Se a Bíblia assim afirma, não se pode afirmar que os ricos não entrarão no céu. Outros pregam que aquele que é salvo, ou pelo menos crê em Deus, não pode ser pobre, porque Deus é rico, é dono do mundo. Então a pobreza é coisa do diabo, ou da pessoa que não tem fé, que não se pode aceitar a doença e as adversidades da vida comum sobre a terra.
Aqui encontramos também a Bíblia dizendo: no mundo passais por aflições. Estes extremos, dentre tantos outros que são pregados por aí, sempre a Bíblia afirma um equilíbrio espiritual e muito mais com narrativas para o conceito moral e espiritual do ser humano do que satisfação dos desejos carnais. Jesus não veio ao mundo para afirmar que a pobreza é o caminho para o céu e também que a riqueza seja impedimento para tal. Tampouco Jesus prometeu que todos seriam curados, que não haveria doença para os crentes, ou que tudo seria resolvido por ele. O que Jesus veio para resolver em definitivo foi a situação espiritual daqueles que se arrependem de seus pecados e os confessa para serem perdoados. Ele mesmo diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, não entrar no reino do céu, ir para o lago de tormento. E aqui, pobre e rico estão enquadrados, assim como na salvação. Pois bem, se ficarmos somente na simples análise do texto acima, podemos também afirmar que Deus defendeu a classe média. Tudo isso é apenas interpretações que os homens fazem para formar seus próprios conceitos e se preocuparem com aquilo que não tem valor real. O que o texto nos mostra é: não deixes cair em tentação. Os dois pedidos se convergem num só alvo. Dizem eles a respeito das circunstâncias que são um perigo para o caráter. O problema não são exatamente os bens materiais, mas a nulidade da ambição que se deve ter antes de morrer. Isto é um anseio pela integridade de conformidade com a vontade de Deus que Salomão havia perdido. Não de grandes coisas para si. Estas grandes coisas, no entanto, não estão relacionadas a bens materiais, mas à própria posição nos campos das variadas atividades humanas. Os versículos 1 e 2 deste provérbio, em apreço, ele fala da vã especulação do homem, que é uma corrente de ironia contra a autossuficiência. Ele, em seu autoconhecimento, percebe que em toda a sua experiência não chegou a ser sábio e nem inteligente diante do soberano Deus. Percebe que ainda conhece muito do ser santo, não é o suficiente para conhecê-lo em sua inteireza, por muito que se conheça. Portanto, o pano de fundo do texto é exatamente a busca da humildade, para ir dia a dia conhecendo mais e mais ao Senhor. Um anseio legítimo que contrasta com o anseio pela busca dos bens materiais, dos desejos da carne, da honra pessoal, que traz o reconhecimento e o aplauso dos homens. A maior ênfase bíblica aqui é mostrar que o domínio, aliás, sobre os anseios pessoais leva para longe de uma negação dos preceitos do Senhor. A riqueza e o status pessoal, adquiridos sem humildade, levam à negação de Deus, enquanto que a frustração de não ter alcançado pode levar ao orgulho ambicioso, trazendo uma revolta. Assim se profana o nome do Senhor. O pedido das duas coisas, nem riqueza nem pobreza, em todos os campos e circunstâncias da vida, estão fundamentados no conhecimento que o bem deve ter de si mesmo,
que o homem deve ter de si mesmo, de não ter domínio e não saber glorificar o nome do Senhor no seu dia a dia. Esta deve ser a maior preocupação do homem sobre a face da terra, pois tudo nesse mundo passa e até o próprio mundo passará, afirma a palavra. Porém, a palavra do Senhor não passará. Ainda que estejam fazendo versões atualizadas, atualização da Bíblia, a verdade registrada no original não vai passar. Por isso, é a única verdade que está sobre a face da terra. E todos aqueles que se arrependem e recebem o perdão de Deus devem se fundamentar e se orientar por ela, para que suporte as aflições do tempo presente e desfrute no futuro dos privilégios do novo céu e da nova terra. Aqui podemos afirmar que todos aqueles que lutam contra a palavra de Deus é porque ela revela a cada um o que realmente ele é. E isso é difícil para o homem aceitar. A única fonte de paz eterna é o Senhor Jesus. Medite nisso. Pense. Deus te abençoe.